Acho que a poesia, se é alguma coisa, é a pessoa diz isso muito bem, a intelectualização de uma emoção, e a intelectualização de uma emoção com vista ao seguinte: o poema é de tal modo feito, de tal modo, o poema é de tal modo arranjado, que o leitor vai sentir qualquer coisa que não sentiria se não tivesse lido esse poema. A ideia da poesia tem que ver com isso, quer dizer, um leitor de poesia vai ser infectado e vai ser afetado por ler uma linguagem que lhe é estranha. A grande poesia não é aquela para fazer chorar, não é aquela, quer dizer, pode até depois levar ao choro, pode levar a uma convulsão, mas a grande poesia é aquela que foi de tal modo pensada, de tal modo intelectualizada, de tal modo friamente cerebralmente feita, que um leitor, quando lê, por exemplo, Na Morte de Marilyn, de Rui Belo, é inevitável que sente qualquer coisa. A literatura tem muito a ver com isso. A literatura não são as bestas célebres do nosso tempo, não é as best-sellers, não é? Não é nada. A literatura não é o que se vende em grande escala. A literatura é, e existe, até no que é diminuto, no que não se vende, naquilo que muitas vezes é até desconhecido. A questão na poesia, como diz o grande poeta Carlos Oliveira, é uma questão de linguagem e de peso das palavras. As palavras pesam mais do que as lajes ou a vida, tanto que levantar a torre do meu canto é erguer o monte pedra a pedra. Ora, nós estamos num tempo em que a linguagem está a ser outra vez manipulada, posta ao serviço de uma propaganda de poder, posta contra as pessoas, fazendo com que as pessoas tenham medo, com que as pessoas deixem de ler literatura, com que as pessoas vão atrás dos best-sellers, das bestas célebres de que falava o Alexandre O'Neill, e nós vamos todos pagar muito caro tudo isso. O soneto, a arte do soneto, é ainda uma forma de recuperar a tradição, a memória e a historicidade. Nestes 25 anos de poesia que tenho atrás de mim, de escrever poesia, eu não abandonei nunca abandonei as formas regulares, as formas clássicas, porque só o clássico é que é verdadeiramente intemporal. A mim parece-me que isso é uma das grandes chaves para podermos continuar a fazer da poesia esse trabalho verbal. A questão da literatura tem que ver com a questão da cidadania. E a questão é que as mulheres e os homens de cultura, homens do teatro, mulheres do teatro, se os homens e mulheres de cultura são violentados na barraca, se são violentados até por uma indústria criada contra a própria literatura, que é a indústria de esmagar os leitores com livros fáceis, esmagar os leitores com coisas inúteis e estúpidas, então nós estamos a criar uma sociedade absolutamente, enfim, brutal, bestial, em que as pessoas perdem isto que a poesia dá, que é a capacidade de imaginar, de chegar ao outro de modo diferente, de dizer ao outro que, olha, eu estou aqui para te ouvir, eu quero ouvir-te, de poder falar, de poder, como diz o Cesarini, o nosso dever falar. E é isto que está em causa hoje, mesmo numa sessão destas sobre a questão do soneto, a propósito de um poeta que faz 25 anos de poesia, eu devo dizer, o que está em causa em Portugal, como está em causa nos Estados Unidos e está em causa na Europa, é uma luta muito importante por algo que extravasa as questões da esquerda e da direita. É a luta pelo ser humano e pela humanidade, pelo humanismo, pelas relações humanas, pelos direitos humanos. É isso que está em causa, e nós estamos a ser absolutamente doutrinados por gente que, na verdade, está ao serviço de uma única coisa, de oligarquias de poder, e no limite está ao serviço só do seu umbigo e que age na vida com absoluto medo. Ora, a poesia o que é que propõe? A poesia propõe uma coragem, um dever dizer, um dever falar, e impõe, neste sentido a poesia é fundamental. A poesia é imaginação verbal, e num mundo absolutamente refém de discursos vazios. Então, o soneto diz assim, e agradeço a vossa presença, e espero que queiram, enfim, estar comigo um bocadinho ali para vos assinar uns livros, terei muito gosto. A luz desta manhã. Dissemos que não à união que poderia ter-nos lançado na dor de um amanhã que seria um prazer ainda maior, porque seria prolongar a surpresa de uma vã ou absoluta certeza de que entre nós há muito se joga um jogo em cuja arena
O amor é um labirinto ou uma voz, a nossa, gritando pela fusão, a cena total de qualquer noite esperada há tanto. Essa que vivemos noutra vida, quando nesta é que nos encontramos sem saída, observando a luz desta manhã, enquanto o mundo em que nos damos é o que resta, do roubado amor que fere como aresta. Muito obrigado.